Faça a tentativa, por gentileza. Eu apertei aqui e falou que iniciou, mas eu não sei. Ah, aqui agora foi. Então tá. É isso mesmo. A gravação foi iniciada. Foi você, Caroline? Fui eu, Não, Luiz. professor, não foi eu, não. Acho Foi que alguém você, iniciou aí. Luiz? Sim. Ah, ótimo. Então tá bom. Então, perfeito. Bacana, obrigado. Então, agora sim, pessoal. Então, vamos lá. Então, boa tarde, tá? Para quem acabou de entrar. Então, olha só. Hoje, nós vamos ter aqui esse encontro síncrono, né? Dando continuidade a nosso bloco, né? Denominado da aprendizagem tática ao treinamento tático. Sendo que nos dois encontros síncronos anteriores, né, a gente conversou sobre jogo de inteligência e criatividade tática. Vocês viram as características desses jogos, a função deles. Depois entramos na parte específica das capacidades táticas básicas, tá? E aí, a semana passada, então, vocês tiveram um momento de leitura, né, e também de realização do trabalho, né, com a proposição de jogos para justamente trabalhar essas capacidades táticas básicas. Só lembrando que amanhã fecha o recurso no Aprender 3 para vocês postarem seus trabalhos, tá? Também gostaria de lembrar que apenas um por trio faça a postagem do trabalho, tá? Então, aí não teria maior inconveniente, tá certo? Ou seja, não precisa que todos os membros do trio, né, façam essa postagem, apenas um, tá certo? Aí já fica mais tranquilo. Então é isso, pessoal. Não sei, antes de iniciar com o tema das estruturas funcionais, alguém dos presentes está com dúvida sobre as capacidades táticas básicas? Bem, então, pessoal, eu vou começar aqui, tá certo? Eu vou compartilhar a tela e aí vamos iniciar aqui. Só um minuto. Certo aí. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Vocês estão vendo aí nessa figura, né? Justamente nesse bloco que denominamos aprendizagem tática ao treinamento tático para modalidades esportivas coletivas, vocês estão vendo na base desse processo as capacidades táticas básicas, certo? Lembrando que essas capacidades táticas básicas são parâmetros táticos, tijolos táticos, sobre os quais se constrói, né, todos os conteúdos gerais às modalidades esportivas coletivas. Daí a importância de abordar essas capacidades táticas básicas para o melhor entendimento da lógica dessas modalidades esportivas coletivas. Ou seja, nossa intenção é que na iniciação esportiva, ou seja, como colocamos os autores iniciais da proposta, né, os que trouxeram essas capacidades táticas básicas na proposta metodológica, pedagógica da Escola da Bola, justamente trabalhar isso a partir dos 6 anos, né, 4 ou 6 anos até os 10 anos, para justamente ter essa iniciação nas modalidades esportivas coletivas, a partir do entendimento da lógica dessas modalidades esportivas, lógica tática. Por isso, a proposta é trabalhar com jogos em que as capacidades táticas de acertar o alvo, de transportar o objetivo, jogo coletivo, superar o adversário e reconhecer espaços, oferecer-se, orientar-se, enfim, essas capacidades táticas
permitem justamente a construção de um conhecimento tático que seria utilizado justamente nas diversas modalidades esportivas coletivas. Então, essa é a intenção, tá? Por isso, a proposta de trabalharmos dos 7 aos 10 anos, correto? Porque estamos falando de iniciação esportiva. Então, aí, pessoal, antes de continuar aqui, né, se o Teams aqui acusar que, que o sinal está ruim, eu vou fechar a minha câmera, tá? Porque realmente aqui a internet não está me ajudando muito, não. Então, se eu fechar a câmera é porque aqui o Teams está acusando que o sinal da internet está ruim, tá bom? Mas, enfim, por enquanto é isso. Então, olha só. Começando com essas capacidades básicas, né? Aí elas também nos contribuem, né? São a base para o que especificamente? As estruturas funcionais, tá? Que nós denominamos de gerais e direcionadas. Juan, mas então, numa aula, primeiro eu trabalho as capacidades táticas básicas e só após da adquisição e trabalho dessas capacidades táticas é que eu poderia trabalhar justamente as estruturas funcionais? Não, é um conteúdo paralelo, em paralelo, tá certo? Você não pode, ou não tem que esperar, né? Trabalhar um para depois o outro. Tudo é em paralelo, correto? Então, é isso que eu também gostaria de deixar claro para vocês. Então, continuando com isso aqui, então vem as estruturas funcionais. Por que estruturas funcionais? Porque justamente o que nós estamos trazendo aqui é trazer a estrutura da modalidade esportiva coletiva, sim, de uma maneira que o aprendiz possa entender, certo? Possa entender melhor como que é essa estrutura tática das modalidades esportivas coletivas. Por isso, o nome de estrutura funcional, ou seja, é uma estrutura tática menos complexa do que o jogo formal. Então, vamos pensar aqui. Futebol americano, futebol 11 contra 11, certo? Então, uma estrutura funcional não seria trabalhar de uma vez o 11 contra 11, porque aí nós já estaríamos utilizando o confronto direto na perspectiva do método global funcional, certo? Nós não queremos isso. Está errado isso? Não, de forma alguma. Só que a minha intenção é justamente diminuir a complexidade. Então, por que a complexidade? Justamente quando no jogo se apresenta o 11 contra 11, certo? A complexidade aumenta devido à quantidade de jogadores que estão participando no jogo. Então, eu vou diminuir essa complexidade a partir do número de jogadores que estão participando. Então, aí vem as estruturas funcionais, então, que poderiam ser justamente situações de 1 contra 1, situações de 2 contra 2, 3 contra 3 e por aí vai. Isso mais para frente eu esclareço para vocês, tá? Mas o que eu quero com essas estruturas funcionais é justamente isso, reduzir a complexidade, aprender a lógica tática do jogo com situações de jogo menos complexas, tá? E que permitam um maior envolvimento dos aprendizes. Então, essa é a minha intenção. Então, por isso chamamos de redução da complexidade do jogo. As estruturas funcionais propostas na iniciação esportiva universal, elas permitem justamente essa adquisição do conhecimento tático, tanto de forma incidental quanto intencional. Aí, por favor, lembrem-se do que seria a aprendizagem incidental, o que seria a aprendizagem intencional, certo? Então, as estruturas funcionais, elas transitam nessas duas vertentes. Então, permitem justamente essa aprendizagem implícita, quando o aprendiz não está ciente daquilo que está aprendendo, e também permite essa aprendizagem explícita, quando o aprendiz está ciente daquilo que está aprendendo, tá?
Então, nessas estruturas funcionais, a sequência pedagógica é simples. Vamos do pequeno jogo para o grande jogo, ou seja, desses pequenos jogos em estruturas menores para o grande jogo que já é jogado na estrutura formal desse jogo, 11 contra 11, 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, tá? Então, esse é o percurso e essa é a sequência pedagógica dentro das estruturas funcionais. Na literatura, pessoal, vocês vão verificar, né, que, por exemplo, essas estruturas funcionais, esse nome, ele é utilizado na proposta da iniciação no esportivo universal. Agora, pequeno jogo, ele também se utiliza, né, dentro dessa literatura científica, tá? E que vem ser sinônimo de estrutura funcional, correto? Agora, na literatura em inglês, vocês vão entender, vão ver isso, né, como small-sided games, tá? Ou jogos reduzidos, os jogos em espaços reduzidos. Então, vocês estão vendo isso também. Na literatura em Portugal, vocês vão ver isso como jogos condicionados, e também tem outras propostas, né, também a partir do jogo, né, como seriam os jogos conceituais propostos pelo professor Skagli, tá? Então, nessa perspectiva, né, eu quero que vocês entendam, pessoal, que aqui vamos fazer um tratamento de sinônimo entre estrutura funcional e pequeno jogo, tá certo? Então, olha só, essas estruturas funcionais, elas estão constituídas, como vocês estão vendo aí, né, por um ou mais jogadores. Uma situação de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, como eu já coloquei, tá? Esse jogo traz justamente situações táticas, certo? Em que o jogador tem que tomar decisões e tem suas funções no ataque, na defesa, e tem todas as características da modalidade esportiva coletiva no que se refere ao ataque, defesa, transição ofensiva e transição defensiva, tá? E, obviamente, as funções táticas. Porém, pessoal, essas funções táticas não é com a intenção de fazer uma especialização precoce. Por exemplo, no basquete, né, como o exemplo que eu sempre dou, muitas vezes chega na escolinha, né, um aluno, uma aluna alto ou alta, né, e aí já o professor vai levar esse aluno diretamente para ser especializado na posição do pivô, certo? Então fica lá embaixo da tabela, recebendo a bola, girando de costas para a tabela, gira e faz o ponto. Essa não é a intenção, pessoal. Quando eu falo de função tática, é justamente a função com relação às diferentes situações do jogo, tá? Então eu posso estar em diferentes locais da quadra e desempenhar diferentes funções, diversas funções. Porque nossa intenção, na verdade, é uma formação multidimensional, certo? Não apenas de especialização. Essa especialização, pessoal, inclusive isso se deixa para depois, sendo que vocês estão vendo, e volto a colocar o exemplo do basquete, né? Antigamente, jogador alto ficava muito lá embaixo na tabela, né? Hoje em dia, vocês veem, né, que jogadores altos, que representam aqueles jogadores na função do pivô, são os melhores arremessadores de 3 pontos. Tá? Então, assim, mudou-se completamente o conceito, justamente a partir da perspectiva de que o jogador deve funcionar muito bem em todas as posições. Tá? Claro, é o ideal, né? Mas tem jogadores, volto a colocar, por exemplo, no basquete, que desempenham muito bem a sua função de pivô, de ala, certo? Ou então de armador, ala. Então, assim, é muito interessante isso. Como vocês veem isso também no futebol, tá? No futsal, aí, obviamente, que essa especialização, né, pessoal, é muito mais, não se apresenta tanto, visto que os jogadores, eles ocupam todas as posições, há uma defesa, geralmente a quadra toda, enfim, passam por diversos ajustes
táticos, né, no ataque, na defesa. Então, essa diversificação na função tática é bem evidente, né? Então, é justamente isso. Então, essas estruturas funcionais, esses pequenos jogos, pessoal, também são utilizados em outras propostas pedagógicas, como o Teaching Games for Understanding, né? Que é o que já falei com vocês na nossa aula sobre modelos de instrução, modelos pedagógicos, né? Em que se utiliza justamente um pequeno jogo, se inicia a aula com um pequeno jogo, para que justamente possa se desenvolver todas as 6 fases desse modelo, certo? Para que esse pequeno jogo, né, possa ser modificado por representação, por exagero, ou então a partir da complexidade tática, né, como vocês estão vendo aí. Bom, então nessas estruturas funcionais, né, o que me interessa, né, é justamente resgatar aquela forma de jogar, né, que utilizavam as crianças antigamente na rua, que era justamente trazer esses pequenos jogos, né, que eram jogados na rua, trazer eles para como um meio de aprendizado, né, da, 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 da lógica tática, da modalidade esportiva coletiva que está sendo abordada, tá? Interessante, volto a colocar, essas estruturas funcionais ou esses pequenos jogos têm que ter justamente nas suas características o ataque, a transição ofensiva-defensiva e a defesa, obviamente. Tá? Então, tem que ter isso para que seja realmente uma estrutura funcional. Assim como eu apresentei para vocês as características dos jogos de inteligência e criatividade tática, as estruturas funcionais também têm as suas características, tá? Essa é uma delas, tá? Tem que ter justamente essas situações, né, das modalidades esportivas coletivas. Quais? Ataque, defesa, transição ofensiva, transição defensiva, tá? Quando eu falo de transição ofensiva, é o contra-ataque, tá? Bem, pode-se jogar com igualdade numérica, superioridade numérica e inferioridade numérica. Utilizar o Coringa, tá? Então, esse jogador de apoio no ataque, que nós denominamos do mais um, tá? Ou então, vocês vão ver na literatura em inglês como aquele floater, né? O jogador que flutua, que apoia no ataque, porém não marca ponto, não faz o gol, tá? E oportunizar esse jogo, né? Em pequenos grupos, tá? Então, pequenas associações, tá? É, Agora uma questão aqui, pessoal, que eu vou ver aqui, desculpa o parêntese, né? Mas é que estou vendo aqui no WhatsApp, eu abro parêntese, tá? Eu estou vendo aqui que o pessoal não está achando aqui a aula, mas eu por isso agendei e aí vocês entraram. Não sei se mais alguém está com problema. Então, aí qualquer coisa vocês enviam de novo o link, por favor, aqui como eu vi que vocês enviaram, tá certo? Mas, não sei, qualquer coisa vocês me avisam, por favor, tá? Bem, então fecho parênteses. Então, olha só, quando utilizamos essas estruturas funcionais, por exemplo, no futebol, no futsal, é interessante, pessoal, que se utilize sempre o goleiro, tá? Justamente para dar essa característica de representatividade da modalidade esportiva que está sendo abordada, tá? Então, isso é muito importante. Dentro dessas estruturas funcionais, nessas situações de jogo, dentro dessas constelações táticas, ou seja, essas configurações táticas de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, certo? Ou então com superioridade numérica, no caso de 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, ou então na utilização do Coringa, esse jogador facilitador, que pode ser uma situação de 1 contra 1, mais o Coringa, tá? Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Olha só, essas estruturas funcionais, elas contribuem para que possamos abordar a tática individual e a tática de grupo, tá? Então, essa tática individual é interessante, por quê?
que em uma situação de, por exemplo, de 1 contra 1 mais 1, podemos dar ênfase na ação tática de sair da marcação, fazer fintas, como defender o jogador com bola, sem a bola, certo? Mas também a tática de grupo, as famosas tabelas, cruzamentos, bloqueios, a ponte aérea, uso da largura e da profundidade na quadra, tá? Então veja como é que nós vemos aqui, olha só, as estruturas funcionais, quando propomos um jogo, tem que ter o ataque, a defesa, e aí vocês vão ver, olha só, jogador com bola, que está no ataque, jogador sem a bola. E quem estiver na defesa, obviamente que tem que aprender a marcar esse jogador que está com a bola e a marcar o jogador sem a bola. Que isso pode ser feito de forma implícita ou explícita, tá? Muito bem. Agora, o que acontece? Quando nós entendemos, né, que existem, né, as estruturas funcionais como meio para o ensino das modalidades esportivas coletivas, nesse processo de iniciação, certo? E sabemos que podemos criar situações de igualdade e superioridade numérica, ou então de utilização do Coringa, então também percebemos que podemos fazer alguns ajustes, como quais? Olha, modificar o tamanho do campo, por exemplo. Pode ser maior, pode ser menor, certo? Mantendo o mesmo número de jogadores. Então, vamos lá. Por exemplo, eu posso jogar a quadra toda 3 contra 3, mas também posso jogar em meia quadra 3 contra 3, certo? Posso jogar a quadra toda 1 contra 1, mas também posso jogar a quadra toda 2 contra 2. Então, você pode fazer essas modificações do tamanho do campo, do espaço de jogo, tá? No que se refere à complexidade, né, nós vemos aqui, por exemplo, o número de jogadores. Então, nós temos, entendemos, né, que esse número de jogadores vai aumentar essa complexidade pela quantidade de alternativas que os jogadores vão ter dentro de quadra para, por exemplo, fazer um passe, certo? Ou então para superar os diferentes defensores. Também, essa complexidade, ela também poderia aumentar, por exemplo, pelo tipo de passe que seria permitido, tá? Então, isso também aumenta essa complexidade. O número de decisões, ela está relacionada com o que, por exemplo? Com o número de alvos ou objetivos que você posicionar na quadra, ou então no espaço de jogo, tá? Na pequena quadra. O que estou querendo dizer? Nós podemos utilizar, por exemplo, em um jogo, no futebol, por exemplo, um 3 contra 3, podemos utilizar 4 gols, não tem problema nenhum. Podemos utilizar 3 gols, podemos utilizar 2 gols, certo? É justamente a partir do objetivo que o professor estabelecer, né? Com relação à sua unidade didática, ou então sessão, aula, tá? O que estou querendo dizer? Vamos pensar aqui. Eu quero trabalhar em uma situação de 3 contra 3, sim? Ofertar maiores possibilidades de finalização. Então, eu aumento o número de alvos, porque eu quero que justamente os praticantes, os participantes do jogo, ou então os aprendizes, tenham maiores possibilidades, oportunidades de finalizar o gol. Isso realmente vai aumentar o número, né, de ações de finalização e provavelmente o sucesso, né, nessas finalizações. Também demandaria maiores ações dos defensores, para eles estarem atentos, visto que já não estariam defendendo apenas um alvo, senão 2, por exemplo. Se eu contar com 4 gols, cada time teria que defender 2 gols, por exemplo, ao mesmo tempo, tá? Os tipos de combinações táticas. Então, eu, por exemplo, poderia fazer um ajuste no jogo, fazendo o seguinte, olha, o ponto, ele só é válido, ou o gol só é válido, se for oriundo da realização de um cruzamento, de uma tabela, de um bloqueio, certo? Então, isso que é interessante. E com relação ao comportamento tático, sim? O que estou querendo dizer? Eu posso também simplificar a ação do defensor, por exemplo. O que estou querendo dizer?
No basquete, por exemplo, o defensor não pode utilizar as mãos, apenas fechar os espaços, ou seja, não pode roubar a bola, tá? Ou então, com relação à condução da bola, eu apenas posso, no basquete, posso fazer 2 dribles apenas, certo? Ou então, eu posso fazer o seguinte, olha, aquele jogador que conseguir penetrar, infiltrar na área restritiva, né, no caso do basquetebol, já nenhum defensor pode entrar. Então ele já ou ela fica tranquilo, tranquila para fazer o arremesso sem ter a ação de oposição do defensor. Então são diferentes ajustes que o professor pode fazer durante a utilização das estruturas funcionais, certo? Então, só recapitulando, então, o tamanho do campo, número de jogadores, o número de alvos, objetivos ou balizas utilizadas, as combinações táticas que podem ser utilizadas para, por exemplo, marcar o ponto e a ação tática do colega ou do adversário. Então, essas são as modificações que podem ser feitas, tá? Até aí, pessoal, tem alguma dúvida? Bem, então, vamos continuar aqui, olha só. Aí que acontece? A nossa proposta é a seguinte, olha só, essas estruturas funcionais, elas seria interessante, né, que fossem utilizadas dos 8 aos 12 anos na perspectiva de conteúdos gerais às modalidades esportivas coletivas. E a partir dos 12 anos em diante, essas estruturas funcionais é interessante que sejam direcionadas para o quê? Para conteúdos tático-técnicos específicos de modalidades esportivas coletivas. Ah, Juan, mas tu quer dizer que a partir dos 12 anos já esse adolescente vai apenas para um esporte? Não, não estou querendo dizer isso. Olha só, é o seguinte, na escolinha, por exemplo, de esportes, né? Claro, é muito difícil a gente ter essa figura aqui, mas vamos lá. Vou colocar para vocês o panorama ideal, sim? Numa escola, uma escolinha de esporte lá no clube, por exemplo, então no colégio, né, nessas atividades extracurriculares, quando falamos de iniciação esportiva, nós vamos falar de uma iniciação universal a todas as modalidades esportivas coletivas. Então, eu vou trabalhar dos 8 aos 12 anos com estruturas funcionais. Vou abordar conteúdos que são comuns às modalidades esportivas coletivas. Então, nas estruturas funcionais, eu vou propor estruturas táticas, 1 contra 1, 2 contra 2, 1 contra 1 mais 1, em que os aprendizes possam vivenciar o que seria jogar justamente no ataque quando está com a posse de bola, como jogar no ataque sem a posse de bola, ou seja, para realizar os famosos cortes, para poder se desmarcar, e como que você vai defender quando você não está com a posse de bola, certo? Na defesa, como que você vai marcar o jogador com a bola e como que você vai marcar o jogador sem a bola. Tudo isso aqui, esse trabalho, né, a partir de quê? Da aprendizagem implícita, tá? Que é o que vocês estão vendo aí entre parênteses de bottom-up, ou bottom-up, enfim. Que seriam o quê? Aqueles processos, né, de baixo para cima, ou seja, aprendizagem implícita a partir da situação, da vivência da situação, você pode adquirir esse conhecimento tático processual, da ação, do fazer, né? Não seria esse conhecimento tático declarativo. Então, você aprende jogando, joga-se para aprender. Então, essas estruturas funcionais, justamente a intenção é que o aprendiz possa vivenciar utilizando as suas mãos, os seus pés, raquete, bastão, qualquer implemento. Tudo justamente oriundo de modalidades esportivas coletivas, que podem ser de invasão, que podem ser de rede e raquete, que podem ser de rebatida, como o beisebol, e por aí vai, tá? Bem, isso até os 12 anos. Depois, dando continuidade nessa mesma escolinha, já esse rapaz, essa senhorita, né, com 12 anos de idade, então vai ter acesso já a modalidades esportivas coletivas específicas. Então, vai vivenciar de novo estruturas funcionais, porém, em todas as modalidades esportivas coletivas. Porém, esses conteúdos são específicos das modalidades.
Então, vamos pensar aqui. Então, vai ver essa aula hoje de basquete. Então, vamos jogar um 3 contra 3. Vamos aprender o que seria, por exemplo, um servir e ir, que é a famosa tabela no futebol. O que seria um cruzamento no basquete. O rebote ofensivo, defensivo. Como é que você poderia fazer uma ajuda, uma flutuação? Como é que você poderia fazer uma troca de marcação? Ah, e os bloqueios, direto e indireto. Bom, pessoal, no basquete, no handebol, inclusive, né? Porque o basquete e o handebol são as únicas modalidades esportivas coletivas que contam com esses meios táticos, tá? Então, é o seguinte. é, Geralmente, no basquete, o bloqueio direto, que é menos complexo do que o indireto, tá? Esse bloqueio, nós sugerimos o ensino desse bloqueio a partir dos 14 anos, e já o indireto a partir dos 16 anos, tá? Que já são muito mais complexos. Ah, Juan, mas eu já vi técnicos fazendo isso antes. Tudo bem, isso aí, quem sou eu para criticar, tá? Eu estou apenas fazendo aqui sugestões, tá certo? Sugestões. Pode ser antes? Pode. A questão é justamente se você, como professor, verifica que é o momento correto para fazer isso, conforme o momento pedagógico. Então, olha só, essas estruturas funcionais direcionadas dos 12 anos em diante, elas se apoiam na aprendizagem explícita, ou seja, no processo de top-down, de cima para baixo, ou seja, em que o atleta, o aprendiz, o aluno está ciente daquilo que está aprendendo. Aqui nos 8 ou 12 anos, não está ciente daquilo que está aprendendo. Aqui vamos jogar, jogar para aprender. Ah, Juan, mas então eu vou pôr o jogo pelo jogo? Não. Você, professor, coloca um jogo com o objetivo de que esses jogadores, esses aprendizes, aprendam, né? Essas ações aqui, essas ações de jogador no ataque, com bola sem bola, e jogador na defesa, certo? De forma que eles não estejam cientes, mas você, professor, está ciente disso. E aqui nas direcionadas, já tanto o professor quanto o aprendiz estão cientes daquilo que deve ser aprendido, tá? Então, essa é a intenção. Aqui vocês veem nos esquemas, pessoal, nos desenhos, justamente de como que seria nesses, por exemplo, essas ações táticas individuais do jogador no ataque sem a bola, por exemplo. Então, é o que nós chamamos do famoso corte em V, sendo que o triângulo é o ataque, né? E o círculo, o defensor, certo? Então, veja como que no corte em V, o jogador faz justamente uma saída em direção à linha de fundo e depois vai em direção à linha central. Para quê? Para se desmarcar. O corte em L é basicamente a descrição justamente do deslocamento do jogador formando um L. Então, veja que nesse caso, o jogador aqui no ataque, o triângulo, se direciona, né, para a linha central da quadra e depois faz uma saída rápida em direção à linha lateral, certo? E o vai e volta, né? Esse vai e volta, ele aqui parece um V, né? Mas na verdade, pessoal, é só para que vocês entendam o deslocamento, mas esse deslocamento aqui, pessoal, ele é sobre a mesma linha. Justamente o jogador no ataque, o que ele faz? Ele vai em direção à linha de fundo e retorna rapidamente em direção à linha central. Tudo para sair da marcação, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui alguns vídeos, né, pessoal? Espero que eles rodem aqui. Já como coloquei para vocês, minha internet não está muito boa. Eu vou desligar meu vídeo para ver se talvez ajuda aqui e não deixa vocês aqui com a imagem congelada. Mas, justamente, esses vídeos que eu trago aqui para vocês são de ações do jogador sem a bola. Então, como é que o jogador se desmarca, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver, né? Essa jogada, né? Jogador essa lateral, os jogadores se deslocam para justamente sair de marcação e receber a bola em uma situação favorável, tá? Se não estiver dando para ver, pessoal, aí vocês me avisam, tá? Agora, temos aqui mais uma... 35
Thompson. 4 seconds. West, nice feed back to Thompson, who bangs it in. Curry finds Thompson. 4 seconds. West, nice feed back to Thompson, who bangs it in. Então, o que pessoal, é justamente entender a aplicabilidade disso aqui que estou falando para vocês. Ah, Juan, mas meus alunos vão lá, então, pensando lá no alto nível de rendimento? Não, de forma alguma, tá? Isso viria por acréscimo, como já coloquei para vocês desde o início da disciplina, né? O que me interessa é desenvolver o talento, pessoal, o talento que todos esses alunos que vão passar pelas suas aulas, né, vão desenvolver. É isso que me interessa. Então, e como é que nós vamos permitir isso? Bom, a partir justamente de processos adequados de iniciação esportiva, tá? Que o produto final, se realmente algum dos seus alunos quiser, se for o alto nível de rendimento, maravilha. Se não, simplesmente quer jogar basquete, futebol, futsal, voleibol, rugby, hockey, seja o que for, por simplesmente divertimento, excelente também, maravilhoso, mas que jogue bem, que possa se divertir, certo? É isso que me interessa. Que possa jogar entendendo a lógica do jogo, justamente. Isso que me interessa, certo? Ah, Juan, mas é necessário você saber jogar? Não, simplesmente entender a lógica do jogo, para que possa, ao entender o jogo, você pode se divertir, senão é complicado você fazer alguma coisa se você não entende justamente aquilo que você está fazendo, tá? Depois que você entende a lógica do jogo, você modifica o que você quiser, certo? Então, isso que é interessante. Aí vem um processo criativo, justamente. Bem, então, quando justamente estamos trabalhando com as estruturas funcionais, né? Então, nós já vimos ações do jogador sem a bola. E o jogador com a bola, o que pode acontecer? Bom, é simples, pessoal. No basquete chama-se de tríplice ameaça, ou seja, o jogador pode tanto passar, arremessar, pode driblar, né? Justamente a partir dessas três ações com a bola, né? E o defensor vai ter que reagir a essas ações, né? É o que nós chamamos aqui, o famoso 1 contra 1. No futebol, no futsal, né, é a mesma coisa. O jogador vai ter que conduzir a bola, tá? Ou vai ter que passar, ou então vai ter que finalizar, tá? Basicamente é isso. No vôlei, o que acontece? Bom, no vôlei já essa situação já muda, né? Porque nós temos uma rede, então o espaço já não é compartilhado. Então, com a bola, você vai ter primeiro que fazer a recepção, você vai ter justamente que levantar, né? Para depois você fazer a cortada. Então, aí já é diferente, né? Essas situações com a bola, especificamente. Sem a bola, o jogador justamente vai ter que se deslocar, se posicionar para ou rematar, né, para fazer o corte, ou para levantar, ou então para recepcionar, certo? É basicamente isso. Então, a partir também dessas situações individuais, nós temos a de grupo, né, com a bola. Então, o que nós chamamos aqui o famoso servir e ir no basquete, ou give and go, ou então a tabela, né, no futebol, que não é mais do que o jogador com bola dá o passe para o colega, faz finta, né? E para justamente sair da marcação e receber a bola novamente, tá? Imprescindível, pessoal, essencial que o jogador, depois de fazer o passe, sempre faça a finta para que possa se desmarcar. Os cortes, o sucesso dos cortes, o sucesso da desmarcação em qualquer modalidade esportiva coletiva de invasão, tá? Futebol, basquetebol, handebol, futebol americano é a finta, para que justamente você possa esconder suas verdadeiras intenções para que o defensor não possa antecipar a sua ação e você dessa maneira possa receber a bola no local favorável, ou para finalizar, ou então para você manter a posse de bola, para você progredir e continuar em direção ao alvo, tá? Então aqui nós vemos, né, o famoso servir e ir. Tá? Veja como aqui a troca de passes, espero que esteja dando aqui para ver. Mas é isso, a diferente troca de passes é o passar e cortar, a famosa tabela no futebol, tá?
Então, aqui vocês veem. Bem. Ah, Juan, é triangulação. Sim, a triangulação em toda modalidade esportiva coletiva. É interessante você formar triângulos, né? Porque senão você facilita a ação do defensor. Nessa triangulação, não é mais do que você dar o passe para o colega, você receber de novo e talvez dar o passe para outro colega, enfim. É basicamente isso. Vamos ver como que acontece isso aqui no futsal. Bem. Veja que dá o passe, recebe de volta e aí dá assistência. Tá? Isso que é interessante. Bem, o cruzamento, pessoal. O que seria o cruzamento? Olha só, o cruzamento, tanto no basquete quanto no futebol, olha só o posicionamento dos jogadores no ataque. O jogador com bola dá o passe para o jogador que está um pouco mais adiantado e você, esse jogador que deu o passe, cruza pelas costas do receptor e recebe lá na frente. Tá? Então, esse famoso cruzamento. Ou então, o que se denomina no futebol overlap, salvo engano. Tá? E aqui vem umas situações muito mais complexas, né, que acontecem tanto no basquete quanto no handebol, tá? Uma delas é o bloqueio direto, né, é o que no basquete se conhece como bloqueio na bola, tá? Então, olha só, o jogador com bola aqui está, vocês estão vendo esse número 1 aqui, que quer dizer que é o primeiro passe, aqui está o receptor, recebeu a bola, tá? Esse jogador que deu o passe, ele se desloca em direção ao defensor do jogador que recebeu a bola. Se posiciona 45 graus, tá? Com relação ao defensor, para bloquear a sua saída. Então, o que acontece? Esse jogador aqui, quando recepciona, ele vai esperar que esse jogador, o que deu o passe, chegue aqui para fazer bloqueio. Só depois dele chegar, esse jogador aqui faz a finta e sai pelo lado do bloqueio, para justamente tirar vantagem desse posicionamento. E esse jogador que faz o bloqueio aqui, faz o famoso giro, né? Para ser também a opção de passe, que chama o famoso pick and roll, né? Que também há outras variações, né? Pick and pop, enfim. Mas o essencial aqui é que vocês entendam a ação básica, tá? E o famoso bloqueio indireto, já coloquei para vocês, pessoal. Isso acontece tanto no basquete quanto no handebol. Aqui no bloqueio indireto, então, o que acontece? É o bloqueio fora da bola. Por quê? Olha só que o jogador aqui com bola dá o passe para o jogador da esquerda. Porém, vai fazer o bloqueio no jogador que se encontra à direita, o defensor do jogador que está à direita. E aqui, repete a mesma situação. Faz a finta, aproveita o bloqueio, sai, mas receberia o passe desse jogador aqui, que recebeu o primeiro passe, tá? Então, já é uma situação de 3 jogadores, por isso aumenta a complexidade, correto? Então, é isso. Aqui nós vemos alguns exemplos, né? O bloqueio direto na bola, né? Então, vamos lá. They can open up hot, like they've opened up, and all of a sudden they start missing shots, you're back in the game. Nene from Gordon on this. They can open up hot, like they've opened up, and all of a sudden they start missing shots, you're back in the game. Nene from Gordon on this. No jogador, no defensor, né, do jogador com bola. E aqui o indireto, né, fora da bola. Veja uma série de bloqueios aqui dos jogadores que estão sem a bola para justamente se desmarcar, tá? Então, esses são os exemplos aqui. Pessoal, até aí alguma dúvida? Bem, correto. Então, olha só, como é que nós poderíamos organizar isso aqui? Então, temos, nas estruturas funcionais, podemos organizar duplas, trios, por estatuto posicional, né? Ou então na quadra toda. Só que esse estatuto posicional, essa função do jogador, já coloquei para vocês, tá? Nas estruturas funcionais gerais, não seria adequado, porque nós já estaríamos especializando. A partir dos 12 anos, já há umas noções básicas do que seriam as posições dos jogadores, porém sem especialização.
ou seja, todos passam por todas as posições na quadra, tá? Comportamento técnico, então, que tipo de passe, de arremesso ou lançamento, perdão. Tático, então, utilizar tabelas, cruzamentos, bloqueios, utilizar a quadra toda, meia quadra, certo? Com relação ao campo, ao espaço de jogo. As combinações táticas, então, o que acontece? As variações táticas, por exemplo, como eu coloco aqui, ações da defesa. Então, o que estou querendo dizer aqui? Olha, em algum momento, você pode solicitar para os jogadores que faça uma defesa individual, uma defesa em flutuação, uma defesa dupla, pressão, enfim, diferentes combinações táticas que poderiam contribuir justamente para essa variabilidade de situações. É claro que tudo isso é aprendido previamente, né, pessoal? Você não vai pedir para seus jogadores que estão iniciando uma modalidade esportiva para fazerem uma defesa flutuante, ou então pressão na quadra toda, se nem entendem o conceito. Então, aqui é uma questão interessante, pessoal, que eu gostaria de ressaltar, e é justamente isso aqui. Por exemplo, na defesa, seja qual for a modalidade esportiva coletiva, sim? Ação básica a ser aprendida, né? É a defesa individual. Se o jogador, se o aprendiz entender como se comportar em uma defesa individual, pode defender de qualquer forma, por zona individual, enfim, seja o que for, combinações de defesa, mista, mashup, enfim, seja o que for. Não estou falando no basquete só, estou falando no futebol, estou falando no futsal. Então, a essência da defesa é a defesa individual. Em qualquer iniciação, processo de iniciação esportiva, começa-se pela defesa individual. Entendendo o conceito da defesa individual, esse jogador pode se desenvolver tranquilamente em qualquer tipo de defesa, tá? E como já coloquei para vocês, o número de decisões, ou seja, de alvos, de cestas, de gols utilizados, tá? E aqui vem, então, pessoal, como é que nós vamos organizar? Olha só, superioridade numérica. Então, nós temos 2 jogadores contra um defensor, 3 atacantes contra 2 defensores, 4 atacantes contra 3 defensores, 5 atacantes contra 4 defensores. Nessa situação aqui, pessoal, nós podemos facilitar o ataque. Então, isso pode justamente diminuir a dificuldade da tarefa, tá? Pode manter, em alguns momentos, a complexidade, porém diminui a dificuldade, tá? Aqui nós temos a ação do Coringa, esse jogador de apoio, por exemplo, tá? Que nós poderíamos ter 1 contra 1 mais 1, 2 contra 2 mais 1, 3 contra 3 mais 1, 4 contra 4 mais 1, 5 contra 5 mais 1. Tá? Esse jogador de apoio, esse mais 1, lembre-se que não faz gol, não marca ponto. É apenas ajuda no ataque nos 2 times, se for o caso. Ou então pode deixar um Coringa para cada time, tá? E a igualdade numérica. Como vocês estão vendo aqui, situações de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 e por aí vai, tá? Então, aqui não é mais do que um reforço daquilo que já coloquei para vocês, de como que poderíamos fazer esses ajustes na parte técnica, tática, tá? Com relação ao comportamento desses jogadores, né? E dependendo do objetivo que gostaríamos, né, que eles aprendessem. E essas variações táticas, né, por exemplo, nas estruturas funcionais gerais, como poder utilizar adequadamente a largura do campo, a profundidade, né, essa troca de informação, cruzamentos, bloqueios. Então, tudo isso vai depender de quê, pessoal? Do objetivo que o professor trazer, tá? Como utilizar a largura? Bom, então justamente é isso, né? Que tipo de passe eu posso utilizar para que meus jogadores se posicionem adequadamente, busquem espaços vazios e trabalhem a largura do campo. Já na profundidade, que tipo de passe seria mais adequado e que tipo de desmarcação seria mais adequada para que eu possa receber um passe na profundidade, evitando, por exemplo, no futebol, um impedimento. No basquete não teria problema, tá? Uma infiltração adequada e recepção da bola perto da tabela, por exemplo. Que seria a troca de informação? Olha só. Por exemplo, tanto no ataque quanto na defesa, como que nós poderíamos justamente fazer essas trocas de
de marcação, por exemplo, na defesa. Quando um jogador é superado pelo seu adversário, né? Então, o jogador mais próximo pode chegar e apoiar, certo? No caso de uma defesa individual. Ou então, no ataque, como que um jogador pode, por meio de um passe e um cruzamento, trabalhar na largura, na profundidade, certo? Então, trocar justamente essa formação dos jogadores, tanto no ataque quanto na defesa. Utilizar justamente as diferentes combinações táticas, as ações táticas, por exemplo, como está aqui, as tabelas, cruzamentos, os bloqueios, certo? Então, é isso que seria interessante. Bem, então, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos, pessoal, de como que aconteceria essas estruturas funcionais, né? Por exemplo, um 2 contra 1. Vocês estão vendo uma função aí, a troca de passes. Olha só interessante, ó. Veja, dois jogadores estão trocando passes, chegando nessa situação de 2 contra 1. Depois, o jogador ultrapassou aqui, atravessou essa área de defesa, tá? Aí, vai para a finalização, certo? Essa aqui é uma situação menos complexa. Vamos trabalhar nessa situação de 2 contra 1. Professor? Pois não? Eu não consigo ouvir o senhor quando está passando o vídeo. O som acaba ficando sobreposto aqui no meu fone. Certo. Ouvir ou me ver? Ouvir. Ah, tá. Correto. Entendi. Aí o senhor fala durante o vídeo e eu acabo perdendo. Não sei se é pro pessoal também. Tá. Ótimo. Obrigado. Vou fazer assim. Então, espera aí. Só um minutinho. Espera aí. Obrigado aí pelo feedback. Então, olha só. Vamos lá. O que acontece? Nessa situação de 2 contra 1, veja que no basquete, o que nós estamos trabalhando aqui? Bom, obviamente, o passe, né, na perspectiva técnica, mas o que eu quero trabalhar aqui é a progressão em direção ao alvo, tá? Então, eles aqui estão fazendo a troca de passes sem oposição. Quando chega nesse quadradinho aqui, tá? Aqui que tem a ação de oposição do defensor, tá? Mas é uma situação de 2 contra 1, superioridade numérica no ataque. Aqui facilita a ação do ataque. Para quê? Para que esses jogadores aqui possam trocar passes, tá? Se posicionar adequadamente, sair da marcação, tá? Facilitar para que eles possam avançar e finalizar. Então, obviamente que aqui meu objetivo, claramente, é facilitar a ação no ataque, certo? Com uma oposição mínima, que seria apenas de um defensor. Aqui, obviamente, que meu objetivo é dificultar o trabalho defensivo. Aqui o defensor tem que trabalhar mesmo, tá? E aqui vem algumas variações. Por exemplo, se o defensor conseguir recuperar a posse de bola, sai no contra-ataque, mas não em direção aonde inicialmente estava posto aqui o ponto, né, nessa tabela. Não, sai no contra-ataque aqui. O jogador que perdeu a bola tem que se recuperar rapidamente, tentar recuperar antes de que os jogadores saiam desse quadradinho aqui. E aquele jogador que estava no ataque, obviamente que acompanha o outro jogador para fazer o ataque na tabela oposta. Então, isso que eu converso com vocês aqui. As estruturas funcionais têm que respeitar essa característica das modalidades esportivas coletivas, ou seja, ataque, defesa e as transições, ofensiva e defensiva. Então, vamos lá. Por fim, pessoal, isso aqui é apenas para informação de vocês, tá? De como é que nós trabalharíamos justamente na perspectiva da aprendizagem explícita as estruturas funcionais e como que o professor deve planejar isso. Então, não é apenas falar assim, eu vou trabalhar 1 contra 0 mais 1, tá? 1 contra 1 mais 1, ou 2 contra 2, e deixar eles jogar. Não. Justamente aqui está tudo planejado. Então, veja que nós utilizamos as árvores de tomada de decisão. Então, vamos lá. Por exemplo, o atacante sem bola, certo? Então, o que ele faz? Bola está com o coringa, porque ele está sem oposição. Então, o que ele faz? Observa a localização do coringa e da cesta. Para quê?
porque justamente ele indica para o Coringa a direção do passe levantando a mão, onde que quer receber, tá? Para isso, então, se desloca, utiliza as paradas, os saltos, certo? E aí, justamente, se no momento de observar essas distâncias, esse posicionamento, né, se receber a bola do Coringa, então vem para essa situação aqui, o atacante com a bola, tá? E aí, justamente, vai verificar qual que é a distância com relação à cesta. Então, será que vai fazer o quê, então? Pode arremessar, ou então pode se aproximar à cesta driblando, tá? Então, essas são as situações. É isso aqui que o professor vai observar e vai fazer intervenções nessas estruturas funcionais, direcionadas, então, de forma explícita. Então, para o jogo, conversa, fala com os alunos o que ele quer, o que o aluno deve fazer, pode fazer questionamentos, obviamente, interessantíssimo fazer os questionamentos, tá? Se for de forma implícita, tá? Então, deixa jogar. Pode parar o jogo e levantar algumas questões apenas para que os jogadores possam refletir, mas você não vai dar a resposta pronta. Deixa eles descobrirem por meio do jogo, tá? Então é isso. E aqui, olha só, simplesmente esse quadro aqui, nós utilizamos para ajudar o professor a planejar a sua aula, tá? Então, quais são os sinais relevantes que o jogador, por exemplo, no ataque sem bola deve perceber, tá? E qual que é a decisão tática e a técnica que deve ser realizada, dependendo desses sinais relevantes percebidos. Isso também para o jogador no ataque com a bola e isso também para o Coringa. Então, nisso ajuda o professor a fazer a intervenção. E assim com cada uma das situações. Veja que nós temos árvores de tomada de decisão para a situação de 1 contra 1 mais 1. Temos o nosso quadrinho para a situação de 1 contra 1 e por aí vai, tá? Por fim, qual que seria a sequência pedagógica sugerida numa aula ou então no percurso do planejamento? Olha, primeiro, sem oposição, porém com o Coringa, depois, situação de 1 contra 1 com o Coringa e depois sim 1 contra 1. Ou seja, sempre trabalhar o Coringa antes da igualdade numérica. Porque depois do 1 contra 1, nós já podemos ir para o 2 contra 1. Depois do 2 contra 1, 2 contra 2 mais 1. Até chegarmos no 2 contra 2, tá? Depois disso, 3 contra 2. Depois, 3 contra 3 mais 1. Para, por fim, chegar no 3 contra 3. 3 contra 3, aí pode parar? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Nessa configuração tática, o 3 contra 3, tá, pessoal? Eu posso dizer para vocês tranquilamente que todas as ações táticas se manifestam nessa situação de 3 contra 3. Juan, mas então, se eu for treinar, no 3 contra 3 eu resolvo todos os problemas? Não, também não, tá? Mas é interessante fazer pequenos jogos 3 contra 3, certo? Se você quiser dar ênfase em algumas ações táticas para justamente contribuir nessa situação, essa situação possa contribuir para justamente acrescentar para o modelo de jogo que você quer desenvolver com seu time, tá? Então, não quer dizer que só treinando 3 contra 3 você vai resolver todos os problemas. Não. É justamente uma utilização adequada, racional de todas as situações táticas. Nesse caso, de todas as estruturas funcionais. Tá? E, por fim, nossa intenção é que vocês entendam, pessoal, também que é interessante, além de utilizar essas estruturas funcionais, essas situações táticas, né, de igualdade numérica, superioridade numérica, Coringa, tá? Dividir a quadra, né, em pequenas quadras para que todos possam jogar ao mesmo tempo, tá? Ir do aprendizado incidental para o intencional, tá? Na iniciação esportiva, dar preferência às estruturas funcionais gerais, deixar jogar, porém, o professor tem que estar sempre atento para fazer intervenções e utilizar o jogo de inteligência e criatividade tática, tá? Aqui tem, por exemplo, uma situação de 3 contra 3 no futebol, tá? Como se utiliza, né? É claro, né, o campo é maior, mas veja que é muito utilizado, né, no treinamento, né, esse 3 contra 3 também pode utilizar vários gols, né, pode colocar um gol aqui nessa outra linha, aqui na outra linha, também pode utilizar
3 gols, né? Deixa esses 2 gols aqui nas linhas finais e um gol no meio, esse é bônus se alguém marcar ponto aí. Enfim, são diferentes situações, correto? Então, é isso só para que vocês tenham uma ideia. E por fim, pessoal, se eu coloco isso aqui para vocês é porque eu já fiz, tá? Porque eu sempre utilizo, eu não estou inventando aqui nada, tá? Falo porque muitas vezes, né, tanto colegas quanto alunos, né, ficam apavorados de ver, por exemplo, 40, 50 alunos em uma quadra só, fazendo pequenos jogos, tá? E eu já fiz isso, então isso não tem problema nenhum, não tem mistério, a questão é organização, tá? Então veja só como é que aqui vocês veem nessa figura, como é que nós podemos organizar a turma fazendo justamente estruturas funcionais, tá? E isso dá uma dinâmica, por exemplo, a aula de educação física, muito interessante, pessoal. Evita fileiras, todo mundo joga, está brincando, está participando ao mesmo tempo. Então, é outro conceito, tá? Do que fazer sempre a mesma coisa, tá? Então, é isso, pessoal, que eu trazia para vocês hoje. Vou parar aqui de compartilhar, tá? Professor, eu tenho uma E dúvida. aí, vamos... Pois não? Você pode voltar lá na tabela? Sim, claro. Naquela sequência que você fala. Aí você Sim, fala, por exemplo... Tá. Um minutinho. Espera aí. Não do desenho, não. Aí né? pode ser nessa última tabela aqui. Por exemplo, nessa primeira aqui, você coloca 2 contra 2 mais 1, que é o Coringa. Então, dá para ver, os dois, pelo que eu estou entendendo, aqueles 2 triângulos é um 2, os 2 círculos é o outro 2, esse é o Coringa. O Coringa ficaria vinculado a qual time? Ou ele não ficaria vinculado a nenhum time? Como é que é o posicionamento e o deslocamento desse Coringa? Para mim, não, ele estaria em algum desses 2 times ou não? Legal. Olha só, o Coringa, ele não é de nenhum dos times, ou seja, sempre vai apoiar a dupla no ataque, tá? Então, nesse caso aqui, esse Coringa está apoiando o triângulo. No momento que o círculo recuperar a posse de bola, ou então marcou o gol e vai sair de novo a bola, então o Coringa fica com o círculo. Então, não há realmente uma delimitação, ou então uma definição de time, tá? Essa é uma opção. A outra opção é que também a outra opção é que você também pode deixar mais um coringa. Então você deixa um coringa fixo para o triângulo e outro aluno coringa fixo para o círculo. Então também pode ser uma opção, tá? E eles sempre trabalhariam nas laterais, ou então eles entrariam no campo também, só não fariam jogo. Então está vendo a quantidade de ajustes que você pode fazer. Então, agora, tem que ter sempre um objetivo. Vou ser bem claro aqui. Por exemplo, se o Coringa só atuar nas laterais, aqui nessa lateral ou nessa outra lateral, é porque eu quero justamente dar ênfase no trabalho da tabela, por exemplo. Porque esse jogador pode dar passe aqui para a lateral e então ele vai retornar o passe para esse jogador aqui ou então para esse outro jogador que vai desmarcar aqui, tá? Então, esse tem um objetivo. Esse trabalho aqui na lateral contribui para isso, tá certo? Ou então, não, eu quero que ele se posicione e trabalhe aqui no centro. Então no centro ele pode me ajudar para fazer, por exemplo, cruzamentos, tá? Então, é isso que o professor tem que pensar para ver como é que poderia justamente dar ênfase nas diferentes ações táticas dentro desses jogos. Por isso que eu falo para vocês, não é apenas o jogo, né? Estão jogando e pronto, se divertiram. Não é um recreio estendido, não é isso. É um jogo justamente com a finalidade de aprendizado da lógica tática do jogo, tá? Respondi, Luciano? Sim, respondeu, professor. Quer dizer, quando o Coringa está lá como um número ímpar, digamos assim, só ele, ele vai sempre estar apoiando quem está no ataque, né? E aí fazendo a função que o professor definiu, na lateral, no meio, enfim, né? Ou, como você colocou, eu posso ter 2, um em cada time, mas ele sempre apoiando, sem fazer gol, mas apoiando exatamente os outros jogadores, né? Tá certo, Correto. Ficou claro. Isso. Correto, isso mesmo. Perfeito.
Nós temos também outra proposta, pessoal, é que o Coringa, ele também pode ser um Coringa na defesa, tá? Nós já tentamos isso também, é interessante, embora nós sugerimos que isso seja utilizado depois da compreensão da função do Coringa no ataque, tá? Porque senão depois gera uma confusão, assim, enorme. Então é melhor primeiro entender qual que é a função do Coringa no ataque para depois ir trazer a função do Coringa na defesa. É isso, tá? Bem, então, pessoal, agora é o seguinte, olha só. É, eu queria, né, conversar com vocês aqui rapidamente sobre o trabalho das estruturas funcionais, que seria o tema da sexta-feira. Só que hoje eu recebi um e-mail que tem uma convocação, né, para a reunião do colegiado da pós-graduação às 14 horas. Minha preocupação é que essa reunião se estenda, né, pela pauta. Então, para eu não deixar vocês na mão, eu prefiro conversar com vocês agora sobre o trabalho e aí qualquer dúvida, qualquer coisa, obviamente que eu estarei atento aí ao WhatsApp, também por e-mail, também pelo Aprender, enfim. Mas eu acho que seria mais adequado do que eu estar aí ansioso na reunião, depois ter que sair, e enfim, seria isso. Então, se vocês não veem problema, pessoal, eu vou explicar aqui rapidamente isso e aí com isso a gente encerra, tá bom? Então, eu prometo, vai ser rápido mesmo, tá? Então, vamos lá, olha só. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Aqui. Então, olha só. O plano de curso, né? Hoje. Então, peraí. Perdão. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, 14, né? Que é o que foi que acabamos de ver aqui, as estruturas funcionais. Então, para 16, eu explicaria, né? A atividade, que eu vou fazer isso agora. Já no dia 21, aí vocês têm esse espaço para a realização da atividade, tá? E no dia 23, tem mais um questionário, né, sobre a unidade 2. Vocês veem um questionário muito simples, foi como o primeiro, então isso aí não tem mistério, tá, pessoal? É mais um exercício, né, para justamente vocês irem lá, procurarem o material, fazer uma leitura mais atenta, responder às questões, é mais para isso, tá? Então, vocês veem que, entendo eu, não tem muito mistério, não, tá? Bom, então, a partir disso, com base nessa programação, então, vou fazer o seguinte, olha só, vou entrar rapidamente aqui no Moodle para irmos aqui na explicação da, da atividade, tá? Espera aí, deixa ele carregar. Bem, vamos ver. Estamos aqui, modalidade. Acho que travou, professor. Travou? Para mim também. A imagem dele está congelada, né? Acho que travou.
Ai, ai, ai. Pessoal, voltei aqui. Vocês me escutam? Sim, professor. Obrigado. É que é complicado aqui, tá? A internet caiu, tá difícil. Mas então, assim, isso vou ser mais sucinto ainda, tá, pessoal? Então, olha só, antes de que caia de novo, eu vou fazer assim. Eu vou explicar aqui a atividade e, e estou à disposição, tá, pessoal? Qualquer problema, dúvida, porque senão vocês vão ficar de novo abandonados, tá? Então, olha só, eu estava entrando aqui no Moodle, tá? Aí, é isso. Estava entrando aqui no Moodle. E aí, o que acontece? Eu só queria mostrar para vocês, tá? Primeiro, lembre-se que amanhã vence, né? Fecha aqui o recurso para o trabalho das capacidades táticas básicas, tá? E aqui, pessoal, já está disponível o recurso, tá? Para o trabalho em grupo das estruturas funcionais. Então, ele disponível fala assim, já aparece para vocês, tá? Só que ele vai abrir só na próxima semana, tá? E ele fecha dia 28 de outubro, tá bom? Então, basicamente são 8 dias, tá? Ele abre na próxima quarta e fecha no dia 28. Então, são 8 dias que eu vou disponibilizar esse recurso para que vocês possam postar os seus trabalhos, tá? Então, olha só, trata-se de que especificamente? Deixa eu só entrar aqui de novo. Se minha internet colaborar. Bom, eu vou explicando aqui. Olha só, pessoal. A minha sugestão, né? É vocês ficarem com os trios que vocês já têm, que vocês já conformaram. Os trios que vocês utilizaram, né, para realizar o trabalho e as capacidades táticas, tá? E então, o que acontece? Esse trabalho em grupo, né, das estruturas funcionais, ele é basicamente para que vocês possam fazer o seguinte, olha só. Então, aqui vocês entram na unidade 2, acessam a página, né, da atividade síncrona desse 6/10, ou seja, da sexta-feira. E aqui eu coloquei para vocês, as diretrizes para a atividade, tá? Então, olha só, vocês mantêm o trio, tá? E aí vocês entram no YouTube, fazem seleção, né, de cenas de jogos, assim como eu passei para vocês na apresentação, que representem ações no ataque e na defesa, entre 2 ou 3 jogadores, de qualquer modalidade esportiva coletiva, tá? Então, olha só, o vídeo editado, né, ele deverá ser enviado, né, a esse recurso que eu mostrei para vocês, que está disponível a partir de quarta-feira, 21 de outubro, às 6 horas da manhã, e fechará no dia 28 de outubro de 2020, às 23 horas e 59 minutos, tá? Então, vejam que é 8 dias que fica disponível. Então, aí vocês vão procurar um vídeo que mostre uma tabela, então, como vocês viram no futebol, é muito fácil, um cruzamento, né, overlap, um give and go, um servir e ir, tá? No basquete, um bloqueio direto ou indireto no handball e uma ponte aérea. Então, olha só. Então, veja. Um vídeo para tabela, para cruzamento, tá? Aqui, servir e ir e tabela é a mesma coisa, tá? Então, não precisa. Então, já com a tabela, já vocês atendem do servir e ir. Um vídeo de bloqueio direto, indireto e da ponte aérea, que se utiliza muito no basquete e no handebol. E na defesa, uma ação de ajuda, de flutuação, troca de marcação, dupla marcação e saída do bloqueio. Ah, Juan, é difícil achar, tá? Não se preocupe. Por isso eu falo, qualquer problema, aí vocês me avisam, tá?
O que seria ajuda? Então, é justamente quando na defesa, os jogadores, eles, ao ver que o atacante superou a marcação do colega na defesa, você vai lá e justamente faz essa ajuda para evitar o avanço, tá? A flutuação, pessoal, ela se dá mais no basquete, tá? Quando o jogador na defesa se afasta do atacante, porque justamente quer se posicionar mais próximo do lado em que a bola está, tá? A troca de marcação na defesa é justamente quando na defesa individual o defensor supera, o atacante supera o defensor, então o defensor mais próximo chega e marca esse defensor. E aquele atacante que estava marcando esse jogador que fez aí a troca, outro jogador chega e marca, geralmente aquele que foi superado, tá? A dupla marcação é quando, por exemplo, dois jogadores na defesa chegam e marcam apenas um jogador no ataque. E, por fim, a saída do bloqueio é justamente como é que um jogador na defesa consegue sair do bloqueio. Isso vocês vão ver ou no basquete ou no handebol, tá? Então, volto a colocar, pessoal. Isso aqui é para cada uma das modalidades esportivas coletivas? Não, de forma alguma, tá? Você pode pegar uma de futsal, por exemplo, uma de futebol para a tabela, uma de futebol para o cruzamento. Não, eu achei que foi a tabela no basquete, então pega uma de basquete, acabou. E do cruzamento do futebol. O bloqueio direto e indireto, aí vai ter que ser ou basquete ou handebol, tá? E a ponte aérea também, basquete ou handebol. Juan, eu só achei a tabela, o cruzamento que é o mais comum, né? No futsal, no futebol. E o bloqueio direto e indireto no basquete. Tudo bem, não tem problema, tá certo? Então, seria basicamente isso. E na defesa, pessoal, na defesa aqui vocês têm que ter realmente um olho muito mais aguçado, né? Para verificar o seguinte, olha só. Ações de ajuda, a flutuação, tá? E a saída do bloqueio. Porque entendo eu que a troca de marcação, dupla marcação é muito mais fácil, tá? Mas aí vamos conversando, tá? Qualquer problema aí vocês me avisam. Juan, mas então qual que seria a porcentagem então de seleção de cenas? Então, olha só, por exemplo, no ataque ou na defesa, se vocês conseguirem, no mínimo, suprir 3 ações das aqui elencadas, ótimo, no ataque e na defesa, tá? Ou seja, eu achei de tabela, cruzamento e bloqueio direto. Perfeito, ótimo. E na defesa, achei troca de marcação, dupla marcação e saída do bloqueio. Perfeito, tá? Então, é isso. Não precisa ter uma de cada, porque eu sei que é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Eu sei que é mais difícil, tá certo? Aí, então, depois de vocês fazerem leitura dessas diretrizes aqui, tá? Aí vocês clicam no link para registrar a sua presença, tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Professor, tem o tamanho máximo e minuto do vídeo? Ou seja, quanto que o aprender, que a plataforma suporta do tamanho desse vídeo? Tá. Pois é, olha só, eu já fiz o teste, né, na outra disciplina, metodologia dos jogos, e eu pedi para o pessoal postarem vídeos de no máximo 2 minutos, tá? Porque também pela quantidade de arquivos, o Aprender só aceita 20. E ele tem, agora acho que são 2 GB de capacidade, 2 GB. Então, se vocês conseguirem até 2 minutos, eu entendo que daria, tá? Não precisa ter grande qualidade, né, da imagem. Se, vamos supor, se travar o envio porque já ocupou a capacidade, isso aí tem como resolver. Fala assim, vocês podem postar isso no Drive, no Drops ou no Megasync, me passa um link que eu baixo, tá? Então é isso. Mas eu entendo que vai dar.
Ou seja, a questão, por isso estou colocando, se vocês conseguirem cenas de no mínimo 3 ações dessas elencadas no ataque e na defesa, aí ajuda, porque diminui um pouco a carga, né, o armazenamento aí aqui no aprender, tá? Bem, então é isso, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Bom, então, com isso aqui, pessoal, eu acho que, então, o encontro da sexta-feira, eu acho que fica substituído. Claro, não é o mesmo, né, do que eu ficar aqui com paciência, falar com vocês, mas realmente eu fico preocupado pela questão da reunião. Por esse motivo, eu vou dar o apoio e o suporte necessário a vocês com relação às dúvidas, tá? Então, olha só, manda mensagem à vontade pelo grupo do WhatsApp, por favor, que aí com isso eu respondo, tá? Por gentileza, evita que seja no privado, porque aí senão não vou ter controle das mensagens que tenho que responder, tá? Então, faça, por favor, no grupo do WhatsApp, que aí é muito mais fácil, porque aí eu respondo vocês, e aí o coletivo, né, tem tipo um fórum de dúvidas, que aí ajudaria, tá certo? Também, obviamente, se vocês quiserem mais privacidade, então envia pelo Aprender, ou então pelo e-mail, tá certo? Mas eu vou estar à disposição. E também, o interessante, pessoal, é que por isso eu deixei a ferramenta 8 dias aberta, porque durante agora esse tempo e também a próxima semana, as dúvidas que forem surgindo, eu vou tirando, tá? Então, aí eu vou trabalhando com vocês em conjunto, tá bom? Então, nessa intenção. Certo aí, pessoal? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, tá certo? Vou fechar vou finalizar a gravação, tá? Parar a gravação.